Olá, tudo bem com você? Nós estamos meditando e seguindo firme e forte para o final dos evangelhos. Agora, hoje nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 16. Se você tem sua Bíblia, prepare ela e vamos meditar. Porque cada vez que meditamos, temos a oportunidade de conhecer ainda mais o nosso Senhor e Salvador. Mas como sempre, eu peço que você dê o seu gosto, partilhe o vídeo e começamos com a nossa oração. Meu Deus, mais uma vez aqui estamos para orar e colocar diante do Senhor essa meditação e peço que o Senhor fale conosco, essa pessoa comigo, e que as tuas palavras sejam lâmpada para nós, para nos guiarmos e nos fortalecermos por meio do teu Espírito Santo. Graças a Deus. Amém. Evangelho de João 16, 1. Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. O comentário, não escandalizeis, quer dizer, não tropecem, ou seja, não cometam o erro de pensar que a conversão eliminará as dificuldades da vida. Veja que o Senhor Jesus nunca iludiu seus seguidores com a promessa de facilidades. Ao contrário, de antemão, ele os advertiu sobre a realidade pela qual iriam passar, a fim de que não se decepcionassem nem perdessem a fé e a coragem devido às perseguições. E de fato, o que viria a acontecer com o Senhor Jesus veio a escandalizá-los, por isso que eles fugiram, eles não esperavam por aquilo. Então, ele já estava tentando advertir, mas é como se eles estivessem cegos ou eles achassem que aquilo que Jesus dizia era um exagero e nunca fosse acontecer. 2. Expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. O comentário diz, perseguições. A expulsão das sinagogas era a pena mais temida pelos judeus porque todos os segmentos da sociedade judaica estavam fundamentados na religião. Isto é, a pessoa excluída do judaísmo tinha dificuldade para comprar, vender, estudar e se relacionar com as demais pessoas. Essa perseguição tinha como justificativa zelar pela lei, como confessou o próprio Saulo de Tarso quando ainda era um perseguidor dos fiéis da igreja primitiva. Nessa época havia também a decretação pública de maldições sobre os seguidores do Nazareno. Inclusive, alguns religiosos incitavam o ódio e ensinando que a morte dos discípulos do Messias era um sacrifício aceitável ao Senhor. Diante disso, não deserte de sua fé ao ser atacado, maltratado ou desprezado por pessoas de fora ou até mesmo de dentro da igreja. O alto privilégio de pertencer à igreja, a Deus, é infinitamente maior que o custo leve e momentâneo da tribulação. O apóstolo Paulo falou em 2 Coríntios 4,17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. O Senhor Jesus deixou bem claro que viria a acontecer com eles, A expulsão da sinagoga, quer dizer, eles perderiam muitos direitos. O próprio apóstolo Paulo também perdeu, ele era um fariseu formado ao pé de Gamaliel, então ele tinha um diploma, por assim dizer, muito grande. Porém, ele falou que ele considerava isso tudo como lixo, escória. E ele falou que vem a hora que vos matarão e cuidará fazer o serviço de Deus. Quer dizer, iriam dizer, vamos matar esse apóstolo de Jesus Cristo, porque nós estamos fazendo um bem a Deus. Quer dizer, em nome de Deus, E quantas vezes isso na história também aconteceu do próprio Brasil, a ordem dos jesuítas, que mataram tanta gente, tantos índios, tantos negros, na história, enfim. Mas isso tudo aconteceu, acontece e acontecerá. Nós temos que nos manter firmes, perseverantes até o fim. No 3. E isto vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Muitas pessoas se escandalizam e falam assim, não esperava essa atitude do pastor, daquela igreja, disso, daquilo outro. Mas você tem que entender que há todo tipo de pessoas dentro da igreja. Mas essas pessoas, como disse o Senhor Jesus, não conheceram nem o Pai nem a Jesus, apesar de falar deles. 4. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. E eu não vos disse isso desde o princípio porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito,
o vosso coração se encheu de tristeza. Quer dizer, o Senhor Jesus estava preparando eles para o que haveria de vir e que eles estariam só, né? Só entre aspas, mas não estariam com Jesus visível, mas estaria com o Espírito Santo. No 7, todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. O comentário, vos convém que eu vá. A dor e a tristeza dos discípulos pela separação do Senhor Jesus seriam recompensadas com a vinda do Consolador. A presença física do Salvador era limitada ao tempo e ao lugar, pois ele estava vivendo neste mundo como ser humano. Mas, ao ser elevado aos céus, o Senhor enviaria o Espírito Santo que desceria de forma ilimitada para auxiliar seus filhos. A partir desse momento, o Espírito não apenas consolaria aos discípulos, como também os capacitaria a vencer todas as dificuldades que viriam pela frente. Do mesmo modo, em qualquer geração ou cultura, aquele que quiser andar pela fé, além de se tornar apto a isto, receberá a assistência contínua do Mestre dentro de si. Isso mostra que o Espírito Santo cumpre a tarefa de preencher de um modo perfeito toda a ausência que o Mestre deixou ao ascender ao céu. E é natural eles terem sentido aquela tristeza, até porque eles tinham a presença, né, do Senhor Jesus. Mas depois do batismo com o Espírito Santo, você vê uma transformação total nos apóstolos. A parte B diz quem é o Consolador. O Espírito Santo é Deus, portanto, é dotado dos mesmos atributos e do mesmo poder do Pai e do Filho. Isso significa que, quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela carrega dentro de si não apenas ele, mas também o Pai e o Filho. Deus sempre desejou manter comunhão com a sua criatura, mas isso se tornou inviável devido ao pecado de Adão e Eva no Éden. Diante disso, o mais próximo que o Senhor havia chegado até então da humanidade foi quando habitou no tabernáculo e no templo em Jerusalém. Está em Êxodo 25 e 2 Crônicas 5. Mas, a partir da vinda do seu Filho ao mundo e da descida do seu Espírito, o seu sonho pôde finalmente se concretizar. Pois quando alguém recebe o Espírito Santo, o eterno Deus passa a habitar plenamente em seu interior. Primeiro, ele veio ao monte, né, onde Moisés se encontrou com ele. Depois, Deus veio e morou dentro de um tabernáculo, por assim dizer, era onde havia o encontro com ele. Moisés era o intermediário e depois os sacerdotes, sumos sacerdotes. Depois foi feito o templo, né? E Deus então encheu a casa, o templo. Mas agora antes disso, veio o Filho de Deus, em carne e osso, como ser humano, nascido de mulher, ele veio aqui na terra. Mas agora nós vivemos na última fase de todo o plano de salvação, a fase do Espírito Santo. A fase em que ele não habita em templos, nem em cabanas, nem no monte, mas dentro do ser humano. Mais perto, impossível. Agora nós podemos desfrutar da presença dele. Mas há quem rejeite. Infelizmente é verdade. 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, primeira coisa, o Espírito Santo tem uma função muito importante. Primeira função, convencer do pecado, né? Enquanto a pessoa não se arrepender, não há perdão. E para que haja perdão, tem que haver o arrependimento. Mas quem me mostra o erro, quem me aponta os meus pecados é o Espírito Santo através da sua palavra e da justiça e do juízo. Por quê? Porque tudo que é injustiça é pecado. A justiça vem de Deus, mas a injustiça veio da desobediência. Quando Adão rompeu com Deus, ele então trouxe a injustiça. E aqui, Deus, através do Senhor Jesus, está reconciliando-se com ele novamente e nós podemos andar em justiça e juízo. 9. Do pecado, porque não creram em mim. E aqui está uma revelação importante, né? O pecado da incredulidade. Quantas pessoas, apesar de dizerem, baterem no peito que creem
e que gostam da palavra de Deus e frequentam uma igreja, mas elas continuam incrédulas. E por quê? Porque elas continuam praticando o pecado, vivem na prática do pecado. Então, esse é o pecado da incredulidade. A pessoa, apesar de saber que o que ela está fazendo está errado, ela diz crer, mas não crê. 11. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, quando Adão cometeu o pecado, lá no jardim do Éden, ele entregou para o diabo todo o príncipe deste mundo, toda a autoridade que Deus havia dado a Adão, ele entregou para Satanás. Tanto é que Satanás quis oferecer isso para o Senhor Jesus. Então, aqui o Senhor Jesus está resgatando algo que foi perdido. O comentário que vai do 8 ao 11. E quando ele vier, ao prometer o seu Espírito, o Senhor Jesus mostrou a excelência da obra que o Consolador realiza. Ele não iria somente guiar ou auxiliar o homem, pois sua ação é ampla e pessoal. O Espírito Santo age para expor, convencer e encorajar o ser humano a reconhecer sua culpa e o seu pecado. Seu trabalho é eficaz porque não é intelectual, mas espiritual, íntimo e profundo. Sem ele, nenhuma pessoa consegue admitir seus erros, se aquebrantar e se arrepender. É por meio do Espírito também que a justiça do Senhor Jesus alcança o homem e o torna justo diante do tribunal divino. Portanto, o Espírito Santo é o bem mais precioso de Deus à disposição do ser humano. Ele é indispensável à vida cristã e fundamental para aqueles que desejam a salvação. Efésios 1, 13 e 14. Em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Então o Espírito Santo, ele é o penhor, quer dizer, ele é uma garantia em nós de que nós vamos passar pelo mesmo que o Senhor Jesus passou, mas com força, com autoridade, com poder. Quando vier a morte, esse corpo naturalmente vai morrer, mas a alma viverá. Então, o Espírito Santo dá a garantia de que, no nosso último suspiro, nós vamos então passar para a eternidade e passaremos a viver eternamente com Deus. No 12, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quer dizer, há um momento certo para se falar. Há pessoas que elas não compreendem a palavra de Deus, mas não é o momento dela compreender, vai ter um momento. 13, mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O comentário do 13 diz assim: ele vos guiará, somente o Espírito da verdade. Este está apto a guiar o ser humano em toda a verdade. Como mestre do ensino, ele instruiu e corrige o ser humano a fim de que este alcance a salvação e se mantenha salvo. Assim, qualquer pessoa pode confiar sua vida ao Espírito Santo, pois seu objetivo é fazer com que todos obedeçam a Deus. No entanto, ele não imporá sua vontade, nem contenderá com o espírito de quem o rejeita. Isto é, não forçará ninguém a lhe obedecer. Diante disso, aqueles que optarem por continuar na teimosia dos seus corações seguirão sem Deus, contando apenas com a ínfima força do seu braço. Então, primeira coisa, ele é o guia que nos guia a toda a verdade, né? A nossa vida, a minha vida, por exemplo, durante muitos anos, ela foi levantada sobre a mentira, quer dizer, a areia. Que a mentira, você sabe, né? Como diz o ditado, ela tem pernas curtas, quer dizer, ela não vai longe. Então, quantas mentiras que eu tive que me desfazer delas para construir agora sobre a verdade, sobre a palavra. Então, ele me faz fazer isso, né? Ele é o Espírito de verdade, então ele me guia pela verdade. Ele é como o GPS da fé,
para a vida eterna. Porque não falara de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Quer dizer, eu não vou ser pego de surpresa, né? Eu vou estar pronto para o dia, a hora em que Jesus voltar ou que acontecer os sinais. 14. Ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O comentário, ele me glorificará. A prioridade do Senhor Jesus foi glorificar o Pai na terra e a finalidade do Espírito Santo é glorificar o Filho, pois nele está fundamentada a redenção dos homens. O Consolador não age de forma independente, pelo contrário, assim como o Filho revelou fielmente o que ouviu do Pai, ele anuncia somente o que ouviu do Filho. Portanto, vivemos na dispensação do Espírito Santo, ou seja, este é o período em que o plano divino para a humanidade é o mais elevado, porque além do justo poder viver redimido pelo sangue do Senhor Jesus, tem o alto privilégio de ter o Espírito Santo dentro de si. No 15, tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O comentário, tudo o que o Pai tem e concede ao Filho, e este atribui aos novos filhos, gerados pela fé na palavra. A expressão tudo inclui a sabedoria, o caráter, a justiça e, sobretudo, o maior tesouro do Senhor, o Espírito Santo. Enquanto as grandes fortunas deste mundo são guardadas em cofres para que permaneçam protegidas, o Deus eterno coloca a maior de todas as riquezas dentro de vasos de barro. Isto é, Ele põe o seu Espírito dentro de nós, simples humanos, a fim de fazer o nosso interior a sua morada. E aqui está o mistério, de Deus, que faz com que nós, seres humanos tão cheios de falhas e fracos, possamos receber algo tão santo e puro. 16. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. O comentário, um pouco e não me vereis. O Senhor Jesus anuncia que sua morte na cruz ocorreria em pouco tempo, o que acarretaria dor e tristeza aos discípulos. No entanto, essa dor seria logo transformada em alegria, pois eles novamente o veriam após a ressurreição. Da mesma forma que os discípulos se regozijariam ao verem o Senhor ressuscitado, o ser humano pode receber a alegria verdadeira com o novo nascimento. Isso significa que, ao subir aos céus, o Filho levaria sua justiça e seu sangue para apresentá-lo continuamente como sacrifício ao Pai em favor dos homens. Portanto, viver alheio às boas novas da sua ressurreição impede o homem de gozar de todos os benefícios alcançados pelo Salvador na cruz. Poder recebê-lo na sua vida é a maior conquista que você vai ter neste mundo. E essa conquista, ela vai satisfazer você em todos os aspectos. Então, permaneça lutando para você ter o Espírito de Deus em você. As pessoas lutam, por exemplo, para conquistar um diploma, então elas investem toda a vida delas estudando para ter aquele diploma. Há pessoas que trabalham a vida inteira naquele trabalho para conquistar um chão, um pedaço de chão, uma casa, um carro, enfim, mas que quando elas morrem ficam. Ou um título de doutor, de doutora, de senhor ou de senhora neste mundo, mas quando morrem vai ficar aí, esquecido. Então, minha amiga, meu amigo, há uma coisa que é eterna e que é preciosa, e essa é o Espírito Santo. Por isso, lute para que você o tenha dentro de você, tá bom? Que Deus continue abençoando e iluminando você. Até o próximo vídeo.